vamos começar mais uma reunião de alfabetização de fases, só que este ano um pouquinho diferente em relação aos outros 20 anos que nós realizamos essa reunião. Nós já estamos ficando muito tempo, demasiadamente na frente das telas, portanto, nós vamos dividir o nosso curso esse ano em 3 partes, para que você consiga fazer de uma forma tranquila, prazerosa e aprenda com bastante calma tudo que a gente tem para passar para as famílias. Eu gostaria de explicar a finalidade da reunião para que vocês entendam a importância de finalizar esse curso durante os 3 dias e o porquê que a gente realiza, surgiu a ideia dessa reunião. Inicialmente eu gosto muito de voltar um pouquinho no tempo e falar sobre uma mãe que me deu essa ideia, né? Ela veio muito preocupada falar comigo que a filha tinha regredido na alfabetização, que ela escrevia já de uma maneira próxima do que os adultos escrevem, né, na fase ortográfica, e de repente a filha começou a colocar um monte de letras todas erradas e ela ficou muito preocupada que a filha estava desaprendendo. Então eu vi naquele momento que os pais não têm obrigação de conhecer a metodologia, conhecer sobre metodologias, né? E que isso fazia parte da minha obrigação como educadora, e também de esclarecer para as famílias, porque existe essa necessidade. Se as famílias não compreenderem, as crianças não terão sucesso, o trabalho dos professores não será compreendido e a família não vai poder contribuir positivamente para o desenvolvimento dos seus filhos. Então, resolvi a partir daquele dia fazer reuniões, né? Nesse mesmo dia foi bem simples, eu sentei em uma mesinha com alguns pais, convidei ali, né? E sentaram 3 pais comigo e eu expliquei como que acontecia o processo de aquisição de leitura e escrita na escola. E desde então, a gente começou, essa foi a primeira de modo bastante simples. Desde então, a partir desse ano, a gente passou a fazer essa reunião. Tem ano que eu faço 2 ou 3 vezes por ano. Já teve anos que eu fiz por turmas, né, para ter um momento mais acolhedor, para que os pais pudessem perguntar mais. Valeu a pena. Fizemos 17 reuniões, né? Então eu fiquei 15 dias fazendo reuniões direto na escola só sobre esse tema. Hoje eu vejo que não é necessidade, porque principalmente para pais novos, né? Porque a maioria já participou, fizemos essa varredura, a maioria já participou dessa reunião, seria só para se atualizar mesmo quanto a alguma novidade. Mas principalmente os pais novos hoje eu aconselho que participe e faça todos os 3 dias do curso que a gente está proporcionando agora em forma de curso e não mais reunião. Então, eu gostaria de explicar sobre a importância de participar até o final desse nosso curso, tá? E o quanto isso vai ser importante no sucesso dos filhos de vocês. A escola tem que trabalhar em parceria com as famílias, né? Se a família está conectada com a metodologia, o que a escola está fazendo, ela consegue em casa, nos momentos de tarefa, de atividades afins, proceder de uma forma coerente com o que a gente faz na escola, com o que a gente constrói na escola. Então, a metodologia é uma informação muito importante que as famílias têm que saber, pelo menos ter uma noção de como ela acontece, de como os pais podem ajudar para que as crianças tenham resultados na aprendizagem. Então, esse é o momento que a gente vai explicar para os pais como ela acontece e como eles podem agir para o sucesso dos seus filhos, ok? Já introduzindo aqui o primeiro assunto, que é fundamentar um pouquinho para vocês sobre da onde surgiu esse método, o que é método dentro da escola, eu gostaria de passar, né? Método educacional é o caminho pelo qual a escola, os professores, as atividades são todos direcionados para chegar a um fim. É o caminho, né, que a gente vai percorrer para levar a criança ao conhecimento, né? Como metodologia em geral para a nossa vida, a nossa meta final é a alfabetização. Portanto, como que a gente faz isso? Quais os caminhos que a gente percorre, né? Não é mais como era antigamente,
com a cartilha Caminho Suave. Então, a gente quer passar isso para vocês, porque mudou um pouquinho, né? E uma coisa muito importante para falar para as famílias é, assim, na minha opinião, todos os pais deveriam, ao escolher a escola dos seus filhos, a primeira coisa que ele deveria fazer é perguntar sobre a metodologia. Qual a metodologia da escola? Aí, de posse dessa informação, as famílias pesquisariam, né, todos os tipos de metodologias que existem e poderiam fazer um comparativo com aquilo que a escola está oferecendo, para poder depois não ter divergência. Né? É muito importante que as famílias entendam o que é metodologia e a metodologia da escola pela qual ele está optando para o filho dele. Assim como a filosofia da escola também, na minha opinião, o principal é saber a metodologia da escola antes até de efetivar a matrícula do filho. Né? Como isso não acontece, na maioria das vezes, nós hoje estamos trabalhando essas questões para que fique claro para as famílias como que a gente trabalha. Espero que vocês concordem, que vocês aceitem, compreendam todo esse sistema que, na opinião da equipe gestora e de acordo com a filosofia da escola, é um jeito mais moderno para se alfabetizar, ok? Então, nós vamos já começar a dar um início aqui, né? Explicando para vocês que a escola é socio-interacionista. O que é isso? É o momento que a criança aprende construindo o seu próprio conhecimento através das suas interações com o meio. Tá? Quem que criou esse método? Na realidade, são várias contribuições de várias pessoas que estudaram. Começa com as teorias de aprendizagem de Jean Piaget, que estudou, né, como que o ser humano aprende, como que o ser humano desenvolve a sua capacidade de conhecimento, de aprendizagem. Em cima dessas teorias vieram depois as teorias de Vygotsky, que contribuiu também para complementar essa teoria de Jean Piaget. E, num momento posterior, Anna Teberoski e Emília Ferreiro estudaram como que a criança aprende a ler e escrever. Então, surgiu primeiro o construtivismo, depois o socioconstrutivismo e, na sequência, o socio-interacionismo, que é a nossa metodologia da Escola Educarte e do sistema de ensino poliedro. Tá? Então, é uma metodologia pela qual a criança aprende interagindo com o meio, correto? E o professor? Né? O que o professor faz nisso tudo? O professor é o intermediador desse processo. Tá? Ele intermedia o conhecimento e a criança. Tá? E a gente vai dar vários exemplos de como que o professor intermedia esse conhecimento, tá? Eu já vou começar aqui com um exemplo que aconteceu comigo, né? Eu não nasci diretora, eu fui professora durante bastante tempo em escolas públicas e posteriormente na minha própria escola, né? E isso bem lá no início, há 20 e poucos anos atrás, eu estava com uma turma de alfabetização e eu possuía um aluno chamado Guilherme, nessa turminha de 6 anos, era uma turma que se chamava CA, Classe de Alfabetização, hoje é o primeiro ano, né? E dentro da temática da escola, mesmo não sendo poliedro, a gente sempre trabalhou com essa metodologia, né? E eu estava dando um ditado, ao qual fazia parte de um mesmo campo semântico, a palavra mala e a palavra lata. Então, vocês vão ver aí no slide que a gente colocou para vocês, que a forma como que o aluninho Guilherme escreveu para mim. Esse aluno hoje já tem 30 e poucos anos, né? Ele tinha 6 aninhos na época e me marcou muito essa situação que eu vivenciei com ele. Tem várias outras, né? Mas essa é muito clara e evidente, então eu acho ela muito interessante para se colocar aqui nesse curso. Então vamos lá. O aluno escreveu mala, ele colocou AA. E lata, ele também colocou AA. E aí, dentre uma lista de palavras, ele trouxe para eu corrigir, né? E aí eu peguei e pedi para ele ler. Ele pegou, correu o dedinho e falou, na primeira, mala, e na segunda ele falou lata, correto? Aí eu falei assim, tá, tudo bem, você sabe que é mala e lata, mas as pessoas, olha, eu não sei qual que é a lata e qual que é a mata. Ele olhou para mim assim, ficou meio decepcionado. Mas aí eu percebi que a minha intervenção foi perfeita, porque ele começou tipo assim, nossa, mas por que eu não tô entendendo? Eu sei que aqui é mala e que aqui é lata.
Aí, tipo assim, caiu a máscara para ele, né? Ele achava que ele estava escrevendo corretamente. Quando eu falei para ele que as duas estavam iguais, que as pessoas não saberiam qual é uma e qual é a outra, ele ficou apavorado. Ele falou, tá bom, tia, eu vou arrumar. Foi lá para a carteira dele, era uma mesinha de 4 lugares. Eu ainda lembro das mesinhas, né, de madeira, que eu usava bem no início da escola. E eu fiquei observando enquanto eu corrigia dos outros. E ele ficou muito nervoso. Ele apagava, escrevia de novo, e apagava de novo, e várias vezes ele apagou e tentou, até que ele trouxe para mim de volta. Quando ele trouxe para mim de volta, ele trouxe algo parecido com essa parte de baixo aí que eu vou mostrar para vocês agora. Uma série de letrinhas, né, na primeira e na segunda palavra. Aí eu pedi para ele ler. Ele pegou, correu o dedinho e fez assim, lá. Depois ele escreveu leu a outra lá, tá, correndo o dedinho sobre várias letras rapidamente, né? Então, assim, no ver de um professor, no olhar de um professor, a gente percebe que ele cresceu, que ele teve uma aquisição ali de aprendizagem, né? Que ele entendeu que as palavras têm que ser escritas com letras diferentes, então ele colocou as letras ali que ele julgava que eram diferentes. E acertou, né? Ele usou basicamente as letrinhas do nome dele, porque a primeira palavrinha que a criança aprende a escrever geralmente é a letra do próprio nome. Então ele usou bastante letrinha do nome dele. Esses que estão aí agora, eu coloquei aleatoriamente, de acordo com a palavra Guilherme, com o nome Guilherme, mas não são exatamente essas, né, que ele escreveu na época. Mas é o que tem significado para a criança. E a minha meta foi atingida, porque ele discriminou uma palavra em relação à outra, percebendo que tem necessidade de se trocar as letras de uma palavra para outra, porque as palavras se pronunciam de forma diferente. Então, assim, foi evidente que ele teve uma aprendizagem. No modo tradicional, isso já não seria considerado, né? Seria colocado um X ali de caneta vermelha, pedido escrito do lado a forma correta, simplesmente para a criança copiar, o que dentro da nossa metodologia é totalmente condenável, tá? Porque aí essa aprendizagem estaria sendo imposta de fora para dentro. Né? O certo, o correto na nossa metodologia é que a criança entenda esse processo, que venha de dentro para fora, que ela conceba isso e que ela entenda isso, o que é mais proveitoso porque ela vai usar essa aprendizagem para várias outras construções de palavras futuramente. Então, ele ganhou uma carinha feliz e eu fiquei mais feliz ainda porque eu consegui atingir a meta do acesso desse aluno a essa tijolinho, dessa construção de conhecimento que ele vai tendo ao longo da formação dele. Então, é muito importante que o professor saiba intervir no momento correto, né? Essa parte, geralmente, a gente pede para os pais não trabalharem, porque aí precisa de um feeling muito apurado, um conhecimento mais aprofundado, que a gente sabe exatamente a hora que o aluno precisa crescer, precisa mudar de fase, né? Ali naquele caso ele não mudou de fase nenhuma, né? Ele só aperfeiçoou, né? E é um passo para a próxima, certo? Então os pais podem ajudar de uma forma muito mais fácil, acessível e simples, simplesmente aceitando o jeitinho que a criança escreve, que é o que a gente vai falar bastante nessa reunião, ok? Então assim, no nosso modo de pensar, avaliando o método da escola socio-interacionista, a gente acredita que é um método que permite uma possibilidade maior de criatividade, de motivação para a interpretação de texto, para o ato de leitura, já desde as primeiras noções na infância, quando a criança adquire esse conhecimento, né? E os resultados a gente vê ao longo das aprovações nos vestibulares, né, dos nossos alunos, e depois também a gente vai falar um pouquinho sobre isso para vocês. Então é um método que respeita muito mais a individualidade de cada criança, o seu tempo, a sua aprendizagem, e ele é concebido de uma forma mais criativa também, que é junto com a interpretação. Falando um pouquinho sobre o método tradicional em comparação com esse, a gente tem bastante críticas a fazer, apesar de usarmos algumas atividades do modo tradicional, que é a caligrafia, correto? O trabalho de separação de sílabas, né?
A questão da letra cursiva também, no modo tradicional, a gente utiliza dentro desse método, claro que em períodos diferentes, em etapas diferentes. Mas o primordial que a gente critica do método tradicional é que não deixa a criança escrever por conta própria, né? Se vocês repararem na cartilha Caminho Suave, que foi usada há mais de 50 anos no nosso país, e eu acredito que muitos de vocês tenham sido alfabetizados por ela, ela já vinha com textos engessados, né? Onde a criança não tinha aquela percepção de poder criar, né? Tinha frases lá, o vovô vê a uva, eu vejo a barriga do bebê, e simplesmente ela tinha algumas sugestões com outras palavrinhas usando essas sílabas, né? Nesse método analítico sintético. Bom, daí também eu tenho uma outra experiência que eu tive também, só que foi numa escola pública, onde eu alfabetizei uma turma de primeiro ano, uma turma de 40 alunos, né? Em 1989, foi o ano que eu estava grávida do meu filho mais velho. E eu não tinha escola ainda. E eu me lembro bem que eu tinha alunos ótimos na sala de aula, mas que infelizmente a gente tinha que usar a cartilha Caminho Suave. E é uma experiência muito, assim, triste, né? É que a gente não podia criar com os alunos, né? Então, a situação foi a seguinte: um dos melhores alunos da sala, que já estava terminando a cartilha, né, um dia comentou comigo que era para eu ler um folhetinho do circo. O pessoal do circo tinha ido à escola fazer propaganda e eles deixaram em cima de cada carteira um flyer. E aí, assim que o pessoal do circo saiu da sala de aula, o menininho, o melhor aluno meu, eu lembro o nome dele, é Jonathan, né? Aliás, nunca mais vi o Jonathan. Ele veio com o papelzinho do circo e o papelzinho tinha letras de formas, né? Que é a letra que a gente alfabetiza. E ele pegou e falou assim: tia, lê pra mim. Aí eu falei assim: não, você já sabe ler, ele já estava no final da cartilha, já era mês de outubro, mais ou menos. Ele falou: não, tia, eu só sei ler as coisas da escola. Eu falei assim: não, as coisas da escola são as coisas do mundo lá fora, as coisas da cidade, as coisas da sua casa. Dá para você ler. Peguei o papelzinho e fui mostrando para ele, né? Olha, essa letra que você já conhece e tal. Fui explicando. Ele ficou tão feliz, ele abriu os olhos para mim assim e ficou emocionado. Ele falou assim: nossa, tia, eu sei ler mesmo? Ele sabe, ele já lia a lição, ele tirava notas boas, ele já lia pequenos textos que a gente proporcionava, mas ele não tinha essa noção, esse discernimento de que a escola estava ali para ensinar a ler as coisas do mundo, né? Então a gente vê que é um método muito engessado, é um método tradicional, essa leitura silabada, né? Famílias silábicas e tal, aquela coisa de esperar a turma ler a lição para passar de lição. Os alunos que têm mais facilidade acabam ficando prejudicados, porque eles têm que esperar, né? Então, assim, foi muito também marcante para mim essa situação com esse aluno, porque eu percebi o quanto era prejudicial um método onde a criança não podia se expressar, ela não entendia que aquele conhecimento era para a vida, né? Para a vida lá fora. Então, ao meu ver, hoje a gente na escola alfabetiza através do zoológico, através da nossa horta, do pintinho que nasce, do amiguinho que traz um brinquedinho novo, de um animalzinho que vem visitar a escola, de um acontecimento dentro de casa, de um irmãozinho que nasce, enfim, é um ambiente todo letrado que proporciona a aquisição de leitura e escrita e com interpretação. A criança entende simultaneamente o que ela está fazendo ali, o porquê que ela está aprendendo aquilo, para que serve aquilo, né? Inclusive, uma das primeiras fases da alfabetização é a fase cônica, onde a criança já entende que a nossa fala pode ser desenhada no papel e pode se transmitir uma ideia com ela. Então, é uma das primeiras fases da alfabetização e a gente consegue já iniciar o caminho com as crianças em torno de 3 anos, já desenhando, escrevendo desta forma, com a forma icônica. Bom, então as dificuldades de um método tradicional, né, fica aí explicado para vocês, justificado o porquê, na minha concepção, a minha escola é sócio-interacionista. Correto? Então eu vou deixar com vocês agora a Cristiane, que vai falar um pouquinho das dificuldades comuns entre os familiares para aprender um pouquinho mais sobre o nosso método e o que acontece quando eles não frequentam os nossos cursos, as nossas reuniões que falam sobre esse tema.
Cristiane é minha coordenadora da educação infantil e vai falar um pouquinho com vocês agora. Obrigada. Olá, espero que vocês estejam bem. Primeiramente, gostaria de agradecer às famílias que estão acompanhando os nossos vídeos. A sua participação, a sua confiança na nossa equipe é muito importante para o desenvolvimento das crianças. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as dificuldades comuns que as famílias encontram no momento de realizar as tarefas, por desconhecerem a nossa metodologia. Então, como disse a diretora Elaine no vídeo anterior, todos os anos nós realizamos reuniões para explicar a nossa metodologia e orientar os pais. Esse ano, nossa reunião está sendo um pouquinho diferente, através dos vídeos. Então, é muito importante que todos que acompanham a criança no momento das tarefas escolares participem dessa reunião, assistam esses vídeos. Assim fica mais fácil entender como se deve realizar as intervenções no momento da tarefa. É comum os pais que não conhecem o nosso método, que ainda não participaram das nossas reuniões, oriente a criança no momento da tarefa de forma errada. É claro que não é intencional. Então os pais muitas vezes falam para a criança que aquilo que ela fez está errado. E isso deixa a criança confusa, porque ela acredita que está certo. Então a criança, isso pode provocar na criança um bloqueio, uma insegurança. Então ela pode entrar em confronto, não vai entender porque na escola ela faz certo, em casa ela não sabe fazer. Então isso pode impedir que ela avance e que ela tenha sucesso no seu desenvolvimento. A casa ela precisa ser uma extensão da escola. Então quando a escola, a família falam a mesma coisa, a criança se sente mais motivada, mais segura em todo o seu processo de aprendizagem. Outro item também, que pode impedir esse sucesso é a comparação com outras crianças. Por exemplo, pode ser que tenham crianças da mesma idade do seu filho que já estejam escrevendo palavras, mas precisa saber se aquela criança realmente está entendendo o significado do que ela está escrevendo. Muitas vezes a criança escreve por ter visto várias vezes essa palavra, mas nem sempre ela entende, ela compreende aquilo que ela escreve. Então, quando acontece isso, os pais podem achar que a escola não está ensinando seu filho. Mas assim como os pais, a escola também quer sempre o sucesso do aluno. Então, por isso, nós trabalhamos desde o alicerce. Já depois que passam a conhecer a nossa metodologia, conseguem perceber esse avanço no desenvolvimento da criança. Então, nós respeitamos o tempo de cada criança e esse processo acontece de forma natural e com interpretação. Vou falar agora um pouquinho para vocês sobre os pontos positivos dessa metodologia. Na metodologia socio-interacionista, a criança aprende a ler e a escrever com significado. Então, algumas crianças aprendem por volta dos 5 anos, outras demoram um pouco mais. A criança ela tem até o 2º ano do Fundamental 1 para se alfabetizar, e esse tempo é acompanhado de forma individual. Então, nessa metodologia, a criança compreende o mecanismo da leitura e escrita. Então, ela consegue interpretar aquilo que ela lê e aquilo que ela escreve. As possibilidades de aprendizagem acontecem em todos os lugares. Na estrada, nas placas, nas fachadas de lojas, nos livros que as famílias leem para eles. Na escola, por exemplo, trabalhamos com palavras estáveis. Como é isso? Vou dar um exemplo para vocês. Se a professora quer que a criança aprenda a escrever a palavra pato, ela cria situações, momentos, para que no momento que a criança vai escrever, ela entenda de fato o que é um pato. A criança ela vai aprender através de músicas que falam sobre o pato, através de poemas, de histórias. Vão visitar os nossos patinhos no Minizoo. Por último, ela vai escrever a palavra. Então, isso faz com que a criança se sinta motivada em aprender. Então, ela está escrevendo algo que faz sentido para ela, que ela vivenciou. Então, quando a criança vivencia essa situação, a motivação e o interesse em aprender é muito maior. O lúdico ele precisa estar sempre presente
em todos os momentos de aprendizagem. Então a criança ela vai construindo o seu conhecimento. Na medida que isso acontece, ela se sente mais motivada, vai descobrindo e avançando cada vez mais. Nessa metodologia também a criança, como eu disse, aprende no seu tempo. A gente respeita isso. Então, em uma sala de aula, por exemplo, podem ter crianças em fases de aprendizagens diferentes. Para cada fase que a criança se encontre, são propostos desafios diferentes. Isso faz com que a criança avance mais, sem perder a motivação e o interesse pelas atividades. Então, os resultados na qualidade metodológicas são observados nas produções textuais e, consequentemente, em todas as disciplinas. Então, na hora de resolver uma situação-problema, na hora de interpretar textos, as redações serão com muito mais sucesso, pois a criança terá um repertório rico. E tudo isso é resultado de tudo que foi trabalhado desde o primeiro contato com a leitura e escrita, que é o alicerce que eu falei para vocês. Então eu vou encerrar aqui essa primeira parte do nosso curso. Espero que vocês tenham gostado. Se ainda ficou alguma dúvida, podem entrar em contato com a nossa equipe, que conversaremos novamente. Na próxima parte do nosso curso, vamos falar um pouquinho para vocês sobre o processo de aprendizagem da criança. Então, nós vamos explicar cada fase desse processo. Muito obrigada a todos e até lá!